Olá, estamos juntos mais uma vez com você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, Facebook da Pan, Jovem Pan Online, e pela internet. Não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você encontra o caminho e vai encontrar a nossa Jovem Pan Online com uma grande grade de programação. Você pode curti-la o tempo todo, tem mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais, internacionais, os nossos comentaristas, os nossos repórteres e entrevistas especiais como essa que nós vamos fazer com o Igor Carneiro, que é o diretor de fantasias agora da Nenê da Vila Matilde. O Igor está desembarcando na zona leste da cidade de São Paulo. Vai falar um pouquinho sobre a função e essa atividade que é muito legal. Prazer em recebê-lo, obrigado. Prazer é meu, obrigado Jovem Pan, obrigado Vanderlei, é um prazer estar aqui. Muito bom. Antes de começarmos a nossa conversa aqui, eu dizia, você começou a sua caminhada como, né? E ele estava começando a contar para mim. Então, como é que o carnaval entrou na sua vida? Eu tenho acompanhado as entrevistas aqui, eu sempre me espelho um pouco nas histórias, né? E as histórias são um pouco parecidas, né? Minha família é um pouco carnavalesca, né? Não no aspecto de escola de samba, mas de cidade interior, de saber curtir o carnaval. Então eu fui criado nessa bagunça do carnaval, já tomando gosto. Quando eu tinha 11 anos, minha avó, a mãe da minha mãe, me chamou para assistir o desfile das escolas de samba no Rio. No Rio? No Rio. Você nasceu onde? Eu nasci em Santos. Em Santos, tá. E aí fui para o Rio assistir as escolas de samba de lá e desde então me apaixonei. E aí fui acompanhando, desde os 11 anos, fui começando a escutar os vinis, no caso, que hoje eu tenho todos. Verdade. Tenho todos os vinis, sou um eterno apaixonado por samba enredo, desde a época que eu comecei a ouvir até a época que antecedeu, fui procurar em sebo, essas coisas. Me apaixonei pelos sambas e aí comecei a acompanhar o Carnaval do Rio, comecei a desfilar e comecei a me interessar também para a parte profissional. Desfilar por quais escolas? Salgueiro e Império Serrano, era todo Rio, ano. Salgueiro e Império Serrano. Com 15 anos eu já desfilava no Império Serrano e no Salgueiro. E aí em Santos, que era onde morava, eu comecei a me profissionalizar fazendo curso de jurados para carnaval. Aí fui jurado lá em Santos durante 2 anos e logo depois mudei para o Rio para fazer faculdade de artes cênicas. E aí fiz faculdade de artes cênicas e logo depois que eu fiz 3 anos de faculdade, não cheguei a terminar, e comecei a procurar trabalho em escola de samba. E aí comecei a trabalhar no Salgueiro, foi a primeira escola que eu trabalhei no Rio, e estou no carnaval. Em que função? Como assistente do carnavalesco Mauro Quintais, no Salgueiro, em 2002, no carnaval 2002. E aí logo depois a gente foi para Viradouro, aí eu comecei a fazer a decoração de alegorias, né, o empreiteiro de alegoria, que chamam lá, né, e assim foi a minha caminhada. Em 2008, o Mauro Quintais, que era o carnavalesco, ele fechou com a Gaviões e fechou com a São Clemente no Rio. E acabou me mandando para cá, para São Paulo, para dar uma assistência a ele. E eu acabei ficando no Gaviões 8 anos. 8 anos você ficou no Gaviões. Foram 7 carnavais. Um ano eu fiquei fora, então ao todo foram 7 carnavais. E depois da Gaviões? Agora, esse ano eu estou na Nenê de Vila Matilde. Como é que foi essa chegada na Nenê? Para mim é fantástico. A Nenê é uma escola extremamente carismática, extremamente tradicional. Então, para mim é um orgulho, é um prazer enorme estar numa escola de samba do peso que é a Nenê de Vila Matilde, com uma comunidade pesada daquela, né? De alegre, de saber sambar, de saber interagir com o público. Isso é muito bom, isso é muito motivante. Claro, que tem história para contar a escola do seu Nenê. Agora, o Igor, hoje a função é diretor de fantasias? Isso, na Nenê de Vila Matilde eu estou indo para firmar nesse segmento de fantasias, para desenvolver todas as fantasias da escola, né, a parte de execução. A gente tem várias fases, né, de fantasia. Os figurinos estão chegando agora, que são feitos pelo carnavalesco o Roberto Zaniek. Estão chegando agora, vão ser feitos pilotos e a partir do piloto a gente vai começar a execução. O meu trabalho já começa no piloto, já que é essa parte de material, de pesquisa, de fornecedor, de fazer o quadro que... Compra também? Compra também. Tem o Branco, que é uma pessoa que faz compra na escola, que vai me ajudar nessa parte, né, que já está na Nenê, já faz esse departamento de compras. Então, a partir do piloto, a gente já começa a pesquisar material, já começa a desenhar o quadro de ateliês que eu vou montar, né, porque são 24 alas, são mais as composições. Então, é um quadro muito grande de ateliês que eu tenho que ter em mãos.
Então a gente já começa a desenhar esse quadro a partir de agora, chamar os profissionais, até a primeira conversa, para tudo já ficar encaminhado. Entendi. O Igor, mudou, né? Porque antes era um personagem só que cuidava de tudo. Agora, no caminho dessa especialização, cada item aparentemente tem um especialista. Um é só diretor de barracão, outro é só diretor de bateria, outro, enfim. E no teu caso é só fantasia. Isso. Até porque os jurados estão ficando cada vez mais exigentes. Aliás, num determinado momento você também exerceu a função de jurado. Né? Isso. É melhor ser jurado ou ser diretor de fantasia? Eu gosto mais de ser diretor de fantasia porque a gente participa do espetáculo, né? Eu sou de teatro, né? E jurado e corre o menor risco de cometer injustiça. É verdade. Mas de certa forma é bom porque você atiça outro olhar, né? Você tem a visão do jurado em cima do trabalho que você está fazendo. Claro. Então isso é bom porque de repente te abre caminhos que de repente não sendo jurado. Pode até compreender como é que, antes de xingar o jurado, exatamente, dá para pensar melhor, né? Apesar que o negócio está ficando difícil, cada vez mais competitivo, né? Então a gente tem que correr atrás, porque o regulamento muda a cada ano que passa está se deixando mais minucioso os detalhes, então as escolas estão ficando mais competitivas por conta de regulamento. Isso entra na fantasia. Entra todos os quesitos. Eu particularmente, eu direciono mais a minha atenção em fantasia e acho que realmente, eu acho que está muito minucioso, muito concorrido mesmo o quesito de fantasia, né? A gente tem que trabalhar bastante para não perder nota. Você falava, eu perguntei sobre compras e tal, eu queria saber exatamente isso. Quer dizer, aí vem o projeto, vem lá no papel e já determinado que tipo de material será usado, ou você pode, digamos assim, delirar. Está pedindo esse, mas a gente pode fazer esse da mesma maneira, mais barato, enfim, é melhor. Como é que funciona isso? Na verdade, o Roberto ele é muito específico, né? Ele é um carnavalesco completo. Então, quando ele desenha a fantasia, ele já sabe o que ele quer. O tecido que ele quer, se é sublimação, se é silk, se é laminado, né? Os diversos tipos de tecido que tem no mercado. Então ele é muito específico. Então ele detalha a fantasia, já vem pra gente pronto, detalhado especificamente o que ele quer. Então isso facilita pra gente na hora de pesquisar o material. Tem uma pessoa também que é específica para fazer o piloto, que vai ser contratado agora, que desenvolve essa execução da primeira peça. Né? A partir desse trabalho é que entra o meu trabalho de chegar no fornecedor para ver valor, para conversar, para ver se realmente é o material que está na fantasia, ver substituições, se é possível, se não é, entendeu? Entendi. Agora, esse piloto é feito onde? A princípio nós vamos fazer com o Bruno Oliveira, que é a pessoa que hoje em São Paulo é uma das pessoas que mais também está direcionando o trabalho dele nesses figurinos especiais de carnaval, piloto, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. Então no ateliê dele o tempo agora, né, pela ordem cronológica das fases de carnaval, é a hora do piloto. Entendi. Então ele faz piloto. Quantas fantasias são? São 20 fantasias de cada ala? Geralmente em média, ainda não tenho todos na mão, mas geralmente são 24 figurinos de ala. Mas aí chega mais aí uns 7 de composição, né, porque são 5 alegorias, às vezes tem mais de uma composição em alegoria. Que mais? Tem alguns figurinos especiais, né, de destaque, essas coisas. Entendi. E bom, esse é o piloto. Isso. Aí nós precisamos de 100 fantasias da Cláudia Raia, que é o grande enredo, a grande homenageada, será a Cláudia Raia, tá certo? Isso. No próximo carnaval. E aí, como é que faz? Quem é que vai fazer essa linha de montagem? Aí, desenhando esse quadro que eu te falei de ateliês, por exemplo, eu vou distribuindo. Um ateliê que eu tenho, eu ponho assim um número de 4 fantasias no máximo. Tá. Com nível de dificuldade. Com nível de dificuldade diferente. Uma fácil, uma difícil e 2 médias, entendeu? Para não sobrecarregar o ateliê. E aí a gente vai fornecendo material durante o ano. O ateliê sabe que ele tem que fornecer 4 fantasias de mais ou menos 100 componentes para cada ala, entendeu? Aí você vai fornecendo material a cada mês, no caso, mais ou menos em média, para ele desenvolver essa fantasia. E quantos ateliês para suportar toda a escola? No ano passado eu trabalhava, no Gaviões eu trabalhava com 15 ateliês. Em São Paulo? Em São Paulo, né, espalhado pela cidade toda. Acho que no ano passado eu não trabalhei com nenhum interno. Esse ano, na Nenê de Vila Matilde, a gente também não tem ateliê interno. Tem algumas fases da fantasia que a gente pode
se fazer dentro do barracão. Por exemplo, o corte da fantasia, o corte de costura, a gente pode mandar cortado diretamente para o ateliê. É possível isso? É possível, né? Tem escola que tem várias formas de você negociar com o ateliê. Além de diminuir o custo, imagino, facilita a vida também. Facilita pela logística, pela logística de material, você tem o controle, qualquer erro você está em cima do cortador, né, em cima do molde, verificando, supervisionando para saber se vai dar mesmo o tecido, a quantidade que você comprou. E se você não está perto disso, às vezes os erros acontecem, você não consegue resolver com tanta rapidez. Como é que você avalia o candidato, a escola? Claro que tem que ligar uma coisa a outra, mas o carnaval permite, digamos, fantasias criativas, ou predomina ainda a fantasia luxuosa, aquela que se você não tiver com fantasia top, ninguém vai dar a menor bola. Como é que funciona isso? O lance de criatividade é bem subjetivo, né? Vai da cabeça do próprio carnavalesco, porque é a leitura, né? Claro. Leitura da fantasia, que é um dos pontos de balizamento mais importante. Mas eu acho que está bem complicado para a gente, porque a forma que se vendia fantasia há 15 anos atrás e hoje em dia não se compara. Hoje em dia está muito mais difícil de você vender a escola inteira, né? E outra coisa, o componente de São Paulo é muito exigente. No Rio você consegue vender com facilidade uma fantasia bem vestida, com calça, com manga comprida. Em São Paulo não. Em São Paulo o componente vai procurar fantasia mais leve, se é short. Isso fica difícil, né? Porque o carnavalesco ele desenha a fantasia para a fantasia ser luxuosa. A escola quer que a administração da escola quer que a fantasia seja mais barata. E o componente quer que a fantasia seja mais leve. Então, a gente tem que medir todos esses pesos e fazer uma média. No final, o que predomina? Eu acho que é a leitura, é a criatividade, né? Porque, às vezes, se você consegue atingir a leitura, o acabamento, isso é muito importante. São 3 pontos de balizamento na fantasia. O acabamento, a leitura e a integridade que está pedindo na pasta. Hoje em dia vai uma pasta de figurinos para o jurado, e ele virou meio que conferente, né? Então, se faltou um arabesco numa bota, que alguém não colocou, ele vai poder tirar essa nota porque não tem arabesco. Isso é triste porque você, né, limita a criatividade, né? De repente, um arabesco não mudaria a leitura da fantasia no conjunto todo. E aí o jurado vai e tira a nota. Não sei a que ponto isso serve para engrandecer o espetáculo, porque tem exemplos de pessoas, por exemplo, era um enredo que falava sobre São Jorge, eu estou pegando um exemplo de outra escola, claro. E colocaram, tiveram a ideia de colocar uma planta de São Jorge na mão para embelezar a ala, para dar mais leitura à fantasia, e o jurado tirou ponto porque isso não estava no figurino da pasta. Então não sei a que ponto isso prejudica o espetáculo se você coloca mais um artifício para embelezar ou para facilitar a leitura. Então não sei até que ponto isso é legal, né, do jurado tirar nota de repente num negócio que não está numa pasta. Então virou conferência. Isso limita um pouco a criatividade. Eu acho que é o que falam, engessar o regulamento, né? Então perde um pouco a autenticidade. Eu prefiro quando a gente pode criar com liberdade, né? No caso do enredo da Cláudia Raia, como é que você está pensando? Como é que vocês estão discutindo o enredo? Vamos ter o quê ao longo da avenida? A história dela? Na verdade, a história artística dela, claro. Né? Não é uma biografia baseada em coisas naturais da vida dela. É uma história que se baseia na parte artística da Cláudia Raia, lógico. Novelas, shows. Isso, mas basicamente na parte de musicais, né? A gente brinca que o desfile da Nenê vai ser um grande musical. É bom, isso é né? bom. E eu acho que é um... A escola fica para cima, né? E é um segmento que ninguém de repente conhece tanto da Cláudia Raia, né? O público em geral, é lógico que muita gente assistiu todos os musicais dela, mas que o público em geral de repente não tem essa ligação com ela e que vai acabar conhecendo no desfile da Nenê de Vila Matilde. Acho que é um desfile, pode se chamar um desfile de vanguarda dentro da estética que o Nenê apresenta. É uma mudança um pouco, uma ruptura no estilo de enredo, mas que eu acho que a comunidade vai entender e vai aceitar da melhor forma possível. E com o talento do Roberto Aniek, que é um excelente carnavalesco, que está deixando tudo muito bonito. Legal. E você, quando você destacou que, olha, os detalhes são muito importantes, quando essas fantasias voltam, antes de mais nada eu queria saber, parte recebe
sem pagar a fantasia, uma outra parte compra, como é que é? Esse ano na Nenê da Vila Matilde estamos fazendo um projeto de 100% comunidade. 100%, não a venda de fantasias, a nossa intenção é essa. Não venda? Não venda. Procurar colocar dentro do projeto financeiro, conseguir agradar toda a comunidade e doar todas as fantasias. Legal. E exceto os destaques? Exceto os destaques. Composição, destaque, fantasias especiais geralmente são pagas mesmo. Pelos próprios destaques? Isso. E como é que você administra isso? Olha, o destaque vem aqui com uma fantasia maravilhosa, mas você tem que dar uma olhadinha nela, porque pode ser fantástica, mas não tem nada a ver com o que você está querendo. Como é que você administra, digamos, essa vaidade? Essa parte administrativa dentro da Nenê, quem administra é o Roberto mesmo. Ele vai desenhar os destaques e vai limitar, né? Vai passar a ideia que ele tem. E o destaque tem que ser fiel ao desenho que ele passar. O Roberto é muito minucioso em desenho. Acho que o desenho dele é famoso no métier do carnaval, um dos desenhistas mais completos de carnaval, então os destaques vão ter que seguir à risca o figurino. E eu vou estar supervisionando isso para ver se realmente está saindo conforme o figurino, porque a intenção é essa, né? Supervisionar para ver se está tudo dentro da pasta. E quem tem disposição de gastar uma fantasia dessa, da melhor qualidade, em cima do desenho, da ideia, do carnavalesco, isso pode chegar a passar de 100, 150 mil reais? Dependendo do destaque, passa sim. Acho que o maior investimento hoje em dia, e isso graças a Deus não, mas que está se tornando em São Paulo, que já era do Rio, é o investimento em roupa de casal de mestre-sala em porta-bandeira. Em média, hoje, nós gastamos, num bom casal, só de penas, 60 mil, 80 mil, só de penas. A escola pagando? Isso, a escola pagando. Porque essa é uma roupa do Grêmio, no caso. Isso. Grêmio, que E um destaque é a mesma coisa. Destaque que, né, porque o destaque ele consegue reciclar a pena, né? Por exemplo, pena de fazão, se você comprar ela branca, você vai mudando o tom até ela chegar em preto. E você aproveita durante anos, né? Dentro dos tons, né, da escala, você pode aproveitar durante anos, então não se gasta tanto, mas é isso, o destaque vai usando material a cada ano e chega até, de repente, nesse valor aí que você falou. Ô Igor, você acabou de dizer uma coisa muito interessante, que dá para usar essa pena alguns anos, desde que você cuide dela, evidentemente. Isso. Essa estocagem de um carnaval para outro, como é que é feita? Vamos guardar onde isso? Tem escolas que são bem firmes nesse segmento de reciclagem de fantasia, e tem escolas que não. Eu comecei um trabalho ano passado no Gaviões da Fiel de poder aproveitar pelo menos as plumas das alas que são devolvidas para a escola, porque nem todas são devolvidas. Mas a gente conseguiu ali salvar, acho que em torno de 2 alas. Isso já é uma economia de, no caso, 25 mil reais, entendeu? Então já é alguma coisa. Mas tem escolas que não, que tem um setor dentro justamente para tratar essa reciclagem de fantasia, e a economia é brutal. Brutal. Claro que você não tem números exatos, mas em média, cada ala uma é diferente da outra, a gente sabe tudo isso, mas em média, você tem o número de componentes, quantos são? 4 mil? Um pouquinho menos, né? 3.500, isso. Pronto. Em média, quanto fica por cabeça no quesito fantasia? Em mais ou menos. Num custo de fantasia de ala, acho que 350, 400 reais, que é o ideal. Outra, o ideal hoje, né? Você até consegue fazer fantasias de 350 no carnaval passado, mas como o dólar está subindo, a gente não sabe como é que vai estar, né, o material esse ano. Mas em torno de 350 e 400 reais é o ideal. O ideal. E quase todo o material é importado ou não é assim? Tem muito material importado, a maioria. Metade? Não, acho que mais porque pena importado, tem muito material vindo da China, tecido laminados, também. Talvez, os né? laminados são feitos aqui. São feitos aqui. Penas de fora. Penas de fora. Que mais? O aljofre, que são aquelas bolinhas douradas, é da China. Os galões, tem muito galão da China. Tecido também, lona, muito material da China. Os próprios representantes que vendem aqui em São Paulo, eles trazem esse material da China. E eles precisam de muito tempo para se programar? Você precisa avisar com quantos meses de antecedência? Olha, vou precisar de 100 caixas disso. Eles já sabem mais ou menos o que cada escola usa, porque também não tem uma variedade grande, né, de material. As pessoas costumam usar o que está no mercado, uma coisa ou outra que é alternativa. Só muda o momento final. Isso, e o modo de fazer, né? Claro. O grande talento do carnavalesco, de quem executa as fantasias, é esse, é saber distribuir o material de uma forma diferente que dê efeito.
Mas voltando à tua pergunta de quanto tempo os fornecedores fazem esse trabalho, a gente começa o piloto agora, então os fornecedores já conseguem mais ou menos enxergar o que cada escola está usando de diferente, já começa a se programar para fazer esses pedidos. Só que, por exemplo, a gente escuta muita história no final do ano de container que fica preso no cais. Não vamos entregar essa semana porque o container está preso. Até brinco, quando ele me liga eu já sei, o container está preso. Todo ano tem essa história, entendeu? E é isso. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre pagamentos antecipados ou posteriores. E alguém me disse o seguinte: olha, quando você trabalha para a política, vem a eleição, receba antes, porque depois das eleições a chance de tomar um capote é enorme. É verdade. Né? No caso das escolas, que são escolas tradicionais, eu sei disso, mas as compras são pagas antes ou depois do carnaval? Geralmente antes, né? Os fornecedores hoje eles tomam esse cuidado, até mesmo porque eu acho que já teve muitos problemas, né? Por isso a pergunta. Né? Já tiveram muitos problemas, então a negociação é feita de uma forma que tudo seja pago antes do carnaval. É lógico que tem parceiros que conseguem, né? Tem escolas também idôneas que conseguem depois do carnaval, depois do carnaval administrando o dinheiro e pagando isso. Mas como o bruto do dinheiro vem de julho a fevereiro mesmo, a fevereiro no máximo março, algum resquício, então procura-se administrar dentro desse quadro aí de meses, de julho até fevereiro. Legal. Igor, foi ótimo conversar com você, obrigado, aprendi um pouquinho mais sobre fantasia. Eu que agradeço. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito bom. Com o Igor Carneiro, que é diretor de fantasias da Nenê de Vila Matilde, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.